Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que fez Nietzsche enlouquecer. O que fez que ele tivesse enlouquecimento por conta de tudo que ele passou. É o que vamos descobrir nesse vídeo. Friedrich Nietzsche foi um dos filósofos mais influentes e controversos na história do Ocidente. Ele era um pensador alemão, criticou a moral, a religião e a filosofia tradicionais de seu tempo, desafiando a forma como as pessoas pensavam sobre a verdade, o bem e o mal. As ideias dele eram bem complexas, na verdade são complexas, e muitas vezes mal interpretadas, que algumas que incluem a morte de Deus, que é uma das suas frases e uma das mais famosas, que não significa que Deus morreu, mas sim que a crença em um Deus transcendente e a moralidade baseada nele perderam sua força na sociedade moderna. Isso para Nietzsche abria um novo caminho para a humanidade, criar seus próprios valores, mas também gerava um problema: niilismo, ou seja, a sensação de que a vida não tem sentido. A vontade de poder. Nietzsche argumentava que a principal força motivadora dos seres humanos não é a busca por felicidade ou por sobrevivência, mas sim a vontade de poder, é o desejo de crescer, superar obstáculos e se tornar mais forte. Isso não é necessariamente uma vontade de dominar os outros, mas sim de se auto-superar. E o super-homem, ou Obersmash, eu acho que é assim que se fala. Esse é o ideal de ser humano que Nietzsche propunha para superar o niilismo. Porque o super-homem seria aquele cara, o ser que estaria acima de tudo. Ele que teria o controle, assim, do que existe, do que vai acontecer. Enfim, ele basicamente tem tudo que ele quiser. Tem tudo nas mãos dele. Alguém que não busca, assim, uma salvação, um mundo além. Pois digamos que é ele que é o dono desse mundo do além. A pessoa que supera as limitações morais impostas pela sociedade se torna o que ele chamou de um criador de valores. Eterno retorno, que essa é uma ideia mais experimental, em que Nietzsche perguntava: e se tudo o que você viveu de forma forçada tivesse que ser repetido infinitamente, exatamente da mesma forma? A pergunta servia como um teste. A forma como você vive e a aceitação que você tem disso revelariam o quão forte você é. A ideia é viver de forma que você queira que cada momento se repita para sempre. Então, toda ação que você tomar deve ser tomada com cuidado. A escrita de Nietzsche é famosa por ser aforística, curta
e impactante, poética e por vezes confusa. Ele foi um crítico feroz da filosofia de Platão, da moralidade cristã e do que ele via como o espírito de rebanho da sociedade. Suas ideias influenciaram profundamente a filosofia existencialista, a psicologia e a arte, e continuam a ser estudadas e debatidas até hoje. O que fez Nietzsche ficar louco foi uma combinação de fatores, incluindo colapso mental em 1889 por conta de um episódio emocional, mas causas subjacentes são incertas, como a teoria da sífilis, o esgotamento físico e mental, problemas neurológicos, como paralisia cerebral hereditária e abuso de sedativos. A hipótese da sífilis, embora popular, é questionada pela medicina moderna, enquanto o episódio do cavalo em Turim, em 1889, é frequentemente citado como o momento em que Nietzsche entrou em colapso e nunca mais foi o mesmo. Falando sobre a teoria de ele ter contraído sífilis, pelo fato de ele supostamente ter feito sexo com uma prostituta, é que essa teoria pode não ser verdadeira, pois ele não apresentava feridas ou manchas na pele, que são coisas características da sífilis, que acontece quando alguém contrai essa doença. Sem contar que ele havia passado boa parte da vida dele doente. Só no final de 1888 até o começo de 1889 que houve um certo alívio. Aí depois veio o episódio do cavalo de Turim, em que ele viu um cavalo sendo espancado e disse que simpatizava com a dor dele, o que deixou-lhe louco. Talvez isso aconteceu pois ele parou de tomar remédios, os remédios que precisava para dormir. Então os médicos naquela época chegaram à conclusão que ele tinha paralisia progressiva, mas era um termo muito amplo naquela época. Então eles meio que não tinham certeza se era realmente isso. Por último, o que pode ter feito Nietzsche enlouquecer foram suas filosofias, as ideias que ele tinha a respeito do mundo, da sociedade, que pessoalmente eu acho que foi o que aconteceu realmente. Os pensamentos que ele tinha sobre a vida, a morte, o bem, o mal, a verdade, tem quando o cérebro recebe muita informação, ele estressa, mata algumas operações, se bloqueia para minimizar a luta. A experiência de Nietzsche é única. Ele tinha uma sensibilidade que ninguém tinha além dele. Isso leva a ficar super empolgado com o que está acontecendo ao redor dele. Mesmo que nós assumamos que era de acordo com a opinião dele, ele estava mudando a história. Ele passaria a ser a maior mente viva daquele tempo. Ele estava construindo o pano de fundo para o super-homem do futuro. O Nietzsche não estava escrevendo os livros em silêncio.
não estava filosofando sobre o mundo realmente. Ele ficou muito chocado com os sofredores mentais, aquilo que causava sofrimento mental, que eles estabeleceram os valores do mundo durante a história e pela população que o cercava. Então imagine que você é a maior mente da história. Você tem uma sensibilidade que ninguém mais tem, uma perspectiva clara, livre de conjecturas. E você está cercado por babuínos, por primatas que falam sobre um Deus. Deus que ele está no céu, que ele é isso, aquilo, que ele vai, enfim, o que ele criou, o universo, enfim. É por isso que Nietzsche escreve que as pessoas ainda são vermes. A humanidade não vale nada. E o anticristo está cheio de reticências. Não é algo de se acreditar totalmente que isso possa ter tanto impacto a ponto de alguém ter demência. Mas pessoas têm colapsos. Elas ressentem fisicamente sua condição mental. E a psique também pode ser danificada. Essa super empolgação com certeza teve um grande impacto no surto de Nietzsche. De fato, cartas de loucura manifestam pontos do pensamento filosófico dele. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Vou ficando por aqui e até mais.